Divitite, doença e cura com as tags semânticas. Para a gente entender do que se trata, vamos falar primeiro sobre SEO e acessibilidade na web. Depois a gente vai falar desse grande problema que é essa doença chamada Divitite e como que a gente pode curá-la utilizando as tags semânticas. SEO é a sigla para Search Engine Optimization ou otimização para motores de busca. E ele é um conjunto de técnicas que a gente pode utilizar para aumentar a possibilidade de um site aparecer nas primeiras posições dos motores de busca. Por exemplo, no Google, que é o mais famoso. E o que isso tem a ver? Você pergunta. Bom, o Google ele tem um programinha que chama Crawler, que fica navegando na web diariamente, o tempo todo, incansavelmente. E o que ele faz? Ele navega em cada página e ele tenta entender o conteúdo e os assuntos dessa página. Aí ele vê um hiperlink, clica nesse hiperlink e vai para outra página. E assim ele vai navegando pela web inteira. Sabendo o que tem em cada site, esse programinha da Google armazena isso no banco de dados próprio para quando alguém fazer uma pesquisa, ele vai conseguir saber quais sites são os mais relevantes para poder mostrar para o usuário. Então é bem importante que esse programa tenha facilidade para entender o que tem no seu site. E sobre acessibilidade? Ela é a possibilidade de uma pessoa consumir conteúdo das páginas web independente de suas condições físicas. Um exemplo bem comum são as pessoas cegas, que utilizam um programa especial chamado leitor de tela, que lê o código HTML em voz alta para elas. Quando esse programa encontra, por exemplo, uma imagem, se você tiver colocado aquele atributo Alt com um texto descritivo do que essa imagem contém, o programa vai ler esse texto. Quando ele encontra um parágrafo, ele vai ler esse parágrafo. Quando ele encontra um hiperlink, ele avisa que esse hiperlink é clicável. E eu recomendo um vídeo do Anderson Dallagnol, bem curtinho, de 2 minutos, que mostra como que as pessoas cegas utilizam esse tipo de programa para justamente navegar na web. Então, é essencial que as páginas, os sites web, garantam o acesso de todas as pessoas como seus usuários. Inclusive, existe a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, a LBI, que prevê que todas as empresas e todos os órgãos do governo devem ter seus sites acessíveis. Então, isso é muito importante. Agora, e se a nossa página sofre dessa doença chamada divitite, que é um grande acúmulo de divs aninhadas? A tag de parágrafo, ela tem um sentido. O P significa um parágrafo. Isso tem sentido no mundo real para a gente. A tag de imagem também tem sentido. É uma imagem, ela tem um sentido. Mas o que seria uma div? O que seria um spam? Essas tags, elas são exclusivamente para a gente poder fazer agrupamentos lógicos dos elementos. Elas não possuem semântica por conta própria. O que seria uma div no mundo real? A divitite é, então, um nome divertido que a gente dá para esse caso quando a gente tem sites, páginas web, que tem um acúmulo muito grande de elementos div e spam aninhados. E uma outra observação que a gente pode fazer é que muitos sites eles vão ter uma estrutura mais ou menos da seguinte forma. Eles vão ter uma div cujo ID é header, de cabeçalho em inglês. Também podem ter uma div cujo ID é footer, de rodapé. Pode ter uma div, se for um blog, que vai ter uma classe article para cada postagem. Pode ter um spam que tem uma class time, indicando que aquilo ali é um horário ou uma data. Pode ter também uma div com ID navigation, indicando que aquele ali é o menu principal da nossa página. Sabendo que essa estrutura é super comum, o Dr. HTML5 foi lá e propôs elementos idênticos às divs e spans, só que possuindo sentido para o navegador. Então, se você tiver uma div cujo papel é cumprir o cabeçalho da página, existe hoje um elemento header. Se você tiver uma div que vai cumprir o papel de ser o rodapé da página, você pode utilizar um footer. Ou um article, você pode utilizar a tag article. Se é alguma coisa que você coloca uma data ou um horário, você tem lá o time. Se é um menu de navegação, você tem hoje a nav de navigation. E tem muito mais. Temos também o elemento main, que serve para a gente poder colocar o conteúdo principal da página.
Pensa que se um site tem várias páginas, algumas partes são fixas, por exemplo, o menu principal, o rodapé, o cabeçalho talvez, mas tem um miolo que muda de página para outra. Esse é o main. E ele é um elemento block. Tem também o header, como a gente já falou. E a gente pode colocá-lo como cabeçalho da página inteira ou cabeçalho de seções ou artigos, que são tags novas que foram introduzidas no HTML5 também. Da mesma forma tem o footer. Tem também o article, que é um componente completo ou autocontido da página. E aí a semântica dele vai mudar de acordo com o tipo de site que você está construindo. Se for um blog, por exemplo, o que ele produz? Produz posts ou postagens. Então, num blog, um article vai ser usado para cada post. Se for uma loja, o que a loja produz? Ela tem produtos. Então, numa loja, para cada produto você vai ter um article. Tem também o section, que é uma seção lógica da página, tipicamente contendo um título e talvez um cabeçalho, um rodapé também. E tem o nav, que é uma seção da página que contém links de navegação, seja para as outras páginas do site, seja para outros sites, seja uma tabela de conteúdo com links internos. O aside, ele é uma seção da página, só que com um conteúdo periférico, colateral, que se a página não tiver esse conteúdo, a página ainda faz sentido. Isso é usado, por exemplo, para a gente poder fazer umas barras laterais que não são um menu de navegação, por exemplo, mas é um conteúdo tipo, você sabia? Alguma coisa desse tipo que dá para tirar. Ou então para widgets periféricos, sei lá, você tem um site e tem um pedacinho no cantinho dela assim que informa qual que é a previsão do tempo atual, né, a condição do tempo. Tem a tag time, que representa uma data ou um horário, e agora ela está substituindo certos usos do spam, portanto ela é inline. Tem o mark também, que representa uma marcação de texto como se fosse feito pelo usuário, que também é um elemento inline. Alguns exemplos de uso aqui, olha essa loja virtual. A gente tem um cabeçalho, a gente tem o miolo da página aqui e depois a gente tem um rodapé. Esse cabeçalho, ele não é mais uma div, ele é um header. E dentro do cabeçalho a gente tem um título, que é um H1, e tem um menu principal. O menu principal está dentro de uma nav, de navigation. E aí o miolo da página, ele é a tag main, que começa aqui e termina aqui no final. E aí dentro desse main eu coloquei várias seções, várias sections. Primeiro é uma seção que tem informações sobre essa loja, desde quando ela foi criada, etc. Depois a gente tem uma outra seção que informa quais são os produtos em destaque. Depois eu tenho uma terceira seção que são os últimos produtos visitados. E aí, como é uma loja, cada produto é apresentado como um article. Então, 2 articles aqui em cima e 4 articles aqui embaixo. Então essa é a ideia. Se você quiser ver o código-fonte, você pode acessar esses slides e clicar aqui no HTML para ver que, neste caso em particular, a gente não precisou utilizar absolutamente nenhuma div. Mas é claro que em certas situações a gente não tem algum elemento semântico. E aí a gente vai acabar utilizando div ou spam, né, e tá tudo bem. É claro que se existe o elemento semântico, ele deve ser preferido. E mesmo antes do HTML5 já existiam alguns elementos semânticos. Por exemplo, a tag address de endereço, a tag ABBR para a gente colocar abreviações, a tag block quote e Q de quote, que são citações em bloco e citação em linha, a tag cite, que é para a gente poder colocar uma referência, a tag code, para a gente colocar código-fonte, se você quiser um site para programadores, aí você coloca um trechinho de código-fonte, por exemplo. Tem a tag KBD de keyboard, que serve para a gente poder colocar teclas do teclado, e aí você pode estilizar de um jeito diferentinho para poder ficar parecendo de fato uma tecla. Tem a tag figure, que a gente pode até pensar que é uma figura, uma imagem, mas ela não substitui uma IMG. Uma figure em inglês, ela pode ser uma imagem, uma tabela, um gráfico, algum elemento não textual que tipicamente tem uma caption, uma legenda. Que aí a gente tem o fig caption que a gente poderia colocar dentro da figure, e se for uma imagem a gente pode pôr uma IMG também. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você tem mais de uma regra CSS estilizando um mesmo elemento.